Bem, então, voltando, né, à avaliação do overfitting e underfitting, há uma outra forma da gente visualizar a quantidade de erro que a gente tem em relação à variância e o bias é observando a curva de aprendizado do modelo durante o treinamento. Lembrando que durante o treinamento a gente tem o conjunto de treino que a gente vai usar para otimizar os exemplos, para otimizar o modelo em relação aos exemplos. E a gente tem o conjunto de validação, que é o conjunto que a gente usa para tomada de decisão, observando a métrica que a gente está usando para avaliação. E aí, o bias, ou viés, ele é associado ao erro que a gente tem no conjunto de treino e a variância associada à diferença entre o erro do conjunto de treino e o conjunto de validação. E aí a gente pode medir o erro do treinamento, ou quão satisfatório está sendo o treinamento, observando como está se comportando o erro do conjunto de validação. Então, o esperado é, na medida que a gente aumente o conjunto de treino, a gente aumenta o número de exemplos, a gente tem mais exemplos para aprender, o erro do conjunto de validação ele vai descendo. Então, essa curva vermelha que está especificada como dev error é o erro do conjunto de validação. Então, muitas vezes a gente pode chamar também o conjunto de validação como conjunto de desenvolvimento, porque é o conjunto que a gente vai estar usando no treinamento para desenvolver o modelo, para fazer decisões e fazer a escolha de qual modelo a gente vai usar. E aí, por exemplo, a gente tem aqui uma taxa de erro que é a performance esperada, é aquele nível de performance considerando o erro irredutível que a gente espera que o modelo alcance. Então, até um certo ponto, o modelo ele consegue melhorar, mas a gente assume que depois desse ponto é mais difícil a gente ter alguma melhoria porque tem alguma dificuldade que é associada ao problema e não ao modelo e nem ao treinamento ou ao conjunto de dados que a gente está usando para fazer o treinamento. E aí, nesse caso, parece razoável adicionar mais exemplos, porque a gente vê que, na medida que a gente aumenta o conjunto de treinamento, a gente está observando uma tendência a diminuir o erro do conjunto de validação. Então, enquanto a gente está conseguindo diminuir o erro do conjunto de validação, a gente continua o treinamento, continua aumentando o conjunto de treinamento. Eu continuo iterando sobre o modelo para ter mais passos de treinamento. Já nesse caso, a gente vê que à medida que vai avançando, vai aumentando o conjunto de treino, o erro de validação ele não vai mudando, ele começa a ficar constante. Então, nesse caso, não faz sentido para a gente continuar treinando ou continuar aumentando o conjunto de treino. Então, a intuição de seguir treinando e aumentar o conjunto de treino a gente pode associar de forma similar, porque quanto mais iterações a gente faz, a gente realiza durante o treinamento, é equivalente a gente estar adicionando novos exemplos. A gente está criando mais épocas para otimizar o modelo e inserindo mais informação a cada passo para aquele treino. E aí, muitos problemas, em muitas aplicações, é muito difícil encontrar essa taxa onde a curva de a curva do erro de validação ele se estabiliza e encontrar também essa relação do número ideal de exemplos para treinamento para a gente poder diminuir da melhor forma possível o erro no nosso conjunto de validação. E aí, se a gente visualizar também o erro no conjunto de treinamento, a gente pode ter mais ideias da relação entre o bias e a variância e que decisões a gente pode tomar para tentar melhorar o nosso resultado.
Então, por exemplo, na medida que a gente insere mais exemplos, a gente aumenta o conjunto de treinamento, então a gente espera que o erro do conjunto de treino ele também vai aumentar, porque eu estou aumentando a complexidade do conjunto de treino, eu estou inserindo mais informação, eu estou inserindo mais ruído. Então, à medida que a gente vai aumentando, o erro do conjunto de treino ele também tende a aumentar. E aí, nesse caso, por exemplo, a gente pode observar que a gente tem uma curva do conjunto de treino que é acima da performance que a gente esperava, mas ela está bem próxima do conjunto de validação. Então, desse exemplo aqui, a gente pode perceber que é um caso de auto-bias, ou seja, o modelo ele está com um erro de treinamento alto, bem acima do que a gente esperava, e bem próximo do conjunto de validação. Então, não adianta a gente adicionar mais exemplos quando o modelo está com auto-bias, porque a tendência que a gente tem ao aumentar o número de exemplos é que esse erro de treino ele só vai aumentar. E consequentemente o erro de validação dificilmente ou quase nunca ele vai ser menor do que o treino de erro, do que o erro de treino. Então, quando a gente tem o auto bias, quando a gente aumenta quando a gente percebe o aumento desse erro de treino, não adianta a gente adicionar mais exemplos de treinamento. A gente tem que fazer aumentar a complexidade do modelo ou tentar diminuir o erro que a gente tem no conjunto de treino. Já nesse caso aqui, a gente tem um conjunto de treino que ele é bem próximo da performance que a gente espera, performance desejada para o problema, ele está bem perto dessa área, mas está distante do erro do conjunto de validação. Então, quando a gente tem essa diferença entre o erro do conjunto de treino e o erro do conjunto de validação, é o caso de alta variância. O modelo está com overfit, então a gente tem que realizar o passo a passo para tentar diminuir o overfit, seja usando a regularização, aumentando o conjunto de treino ou qualquer um daqueles outros passos que a gente já observou anteriormente. Nesse caso, a gente tem o erro do conjunto de treino um pouco maior do que a performance esperada e o erro de validação também maior do que o erro de treino. Então é aquele caso que a gente observa que o modelo está com bias e com alta variância. Então a gente tem que tentar definir, priorizar qual a gente tenta resolver, mas geralmente a gente segue tentando resolver o bias, porque se o modelo ele não está aprendendo suficientemente bem no conjunto de treino, então a gente não vai conseguir passar esse conhecimento depois para o conjunto de validação. E aí, observando essas curvas, observando as características das curvas e como elas se comportam em diferentes configurações do treinamento ou em diferentes etapas do treinamento, a gente pode ter alguns insights, algumas ideias do que precisa fazer para tentar diminuir o erro e melhorar a acurácia do nosso modelo.